E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar das dificuldades que o empreendedor enfrenta no Brasil e as iniciativas do governo para minimizar essas dificuldades, como a MP da Liberdade Econômica. Eu converso agora com o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afife Domingos, que é ex-presidente do SEBRAE. Doutor Afife, boa noite. Tudo bem, Denise? Tudo bem? Muito bem. Vamos falar então dessas dificuldades todas, né? Nós temos alguns balanços que mostram um avanço muito forte do que seria o empreendedorismo. Na prática, a gente sabe que não é exatamente isso, mas o MEI, que é o microempreendedor individual, e também aqueles que trabalham através do Simples Nacional, que tem uma tributação simplificada. Paralelamente ao empreendedorismo, nós temos aí uma forma de driblar o desemprego também, né? Olha, na verdade, hoje nós temos que falar de trabalho, né? Não se fala mais do emprego, né, tradicional. Por quê? Porque nós estamos numa verdadeira revolução tecnológica. Esse desemprego que aí está, ele já é um desemprego estrutural, ele não é só conjuntural. E hoje se busca novas formas de contratação. E é isso que o mercado, na própria criação, as próprias grandes empresas hoje estão investindo em seus funcionários para que eles possam abrir microunidades para desenvolver projetos sem burocracia, sem estar atrelada à própria burocracia da grande empresa. Então nós estamos tendo uma explosão do empreendedorismo que ela é consequência também da crise, porque tira as pessoas da zona de conforto, elas passam a tentar a vida buscando um caminho por conta própria, porque ficar só esperando o emprego com registro em carteira, ele daqui para frente vai ser muito mais escasso do que o foi até hoje. Agora, a busca de um trabalho ou de um empreendimento, o fato que a gente ainda tem uma situação muito adversa no país. De um lado, as consequências da crise, né, demanda fraca, fraqueza de atividade, e de outro, aqueles problemas de sempre do Brasil, que é excesso de carga tributária, burocracia, uma série de outras dificuldades. E amanhã pode ser votada a MP da Liberdade Econômica. O senhor acha que isso faz diferença de fato ao eliminar, por exemplo, a necessidade de alvarás para abertura, flexibilizar horários de trabalho nos finais de semana, não exigir pontos? São pequenas coisas, no geral, pode facilitar de fato? Denise, eu sou constituinte, né? E me lembro muito bem quando nós colocamos na Constituição o parágrafo único do artigo 170, que diz o seguinte, literalmente: é livre toda e qualquer atividade econômica, independente de autorização governamental, vírgula, a não ser nos casos previstos em lei. Então, a regulamentação seria uma exceção, a liberdade seria a regra. O que nós temos? A liberdade é exceção, a regulamentação é regra. O Brasil é tudo regulamentado, e é norma, é regulamentação, e é cartório, é taxa, é autorização. Então nós amarramos a economia, amarramos a explosão da criatividade das pessoas. Então essa MP, ela dá um primeiro passo nessa ruptura. Por exemplo, quem trabalha por conta própria, você lá em casa que está fazendo doce para fora, está fazendo, que hoje tem uma atividade doméstica enorme em termos de atividade no campo de alimentação. Você não precisa pedir alvará. Você está se autossustentando. Você tem o direito a esta liberdade. E não oferece risco, não né? oferece que é risco, que é baixo risco. E hoje você tem esse negócio do baixo risco e do alto risco que vai estar na MP, e já estava antes, quando a gente regulamentou a Rede Sim, tá? Porque baixo risco é 90% da atividade econômica. Então, o alto risco, que é baixo, e sobre o alto risco que nós temos que ter a atenção. Mas aí os estados e municípios também têm de aderir a essa simplificação. Eles vão ser obrigados a aderir a essa simplificação, porque isso não se trata de uma lei federal, é uma lei nacional. Porque ela é um princípio constitucional que tem que ser regulamentado, que é o da liberdade. Então, eu vou dar um exemplo da Boate Kiss, lá em Santa Maria. Um belo dia aconteceu aquela tragédia e o chefe do Corpo de Bombeiro falou: eu tinha 2.000 processos para olhar e não tinha gente. Na verdade, ele não tinha 2.000 processos para olhar. Se ele tivesse 30 processos para olhar, eram muito. Ou seja,
ele ficou botando na fila um monte de coisa que não precisava receber o alvará, já estava liberado. O que merece mais atenção não Claro, tem atenção devida. não tem né? atenção devida. Agora, ainda em relação a essa questão de custo das empresas, nós temos a discussão agora de várias propostas de reforma tributária. E a carga tributária é um grande problema no Brasil, nas várias esferas. Não é à toa que a gente tem o crescimento aí das empresas que aderem ao Simples, que é uma forma de driblar um pouquinho isso. Como é que o senhor vê essas discussões em torno da reforma tributária? A gente tem alguns pontos polêmicos, como a possibilidade de volta da CPMF e mesmo algumas ideias para se acabar com o Simples, que é visto como desoneração, né? Na verdade, essa briga é uma briga que eu tenho com aquilo que eu chamo os economistas cabeça de planilha. O que é isso? Ele só olha a planilha, ele não conhece nada da realidade do dia a dia, do Brasil real, como funciona o sistema. O Simples é uma grande demonstração da adesão das pessoas à simplificação do processo, né? E assim mesmo, as obrigações acessórias do Simples são terríveis. As pessoas têm imensa dificuldade de cumprir, não com o pagamento do tributo, que é simplificado, mas o que se exige de obrigações acessórias. Então nós temos ainda que ter um choque de desburocratização muito grande em cima do sistema tributário. E o sistema tributário, principalmente dos estados, é um caos. Nós chamamos de manicômio tributário, o que foi gerado com a legislação do ICMS. Por isso o governo agora, ele está muito centrado no imposto previdenciário. E esse imposto previdenciário é muito importante, porque nós estamos acabando de regulamentar a nova Previdência, votar. Esperamos que o Senado siga o que foi feito pela Câmara, e aí vem a verdade. Como é que nós vamos sustentar a contribuição previdenciária daqui para frente? E aí que entra a busca de uma nova base, porque você esperar que a base seja a folha de pagamento é querer pregar prego em areia, porque isso daí pode ser uma base muito fluida. Por isso a ideia é de buscar novas bases e uma delas é a transação da contribuição previdenciária, que a turma fala, é a CPMF. Parece, mas não é. É outra base que nós temos que estudar para poder alicerçar a arrecadação sobre previdência que seja insonegável, de baixo custo e que tenha potência fiscal. Agora não seria CPMF porque teria compensação de uma outra forma, porque seria sobre transações financeiras da mesma maneira. Você está substituindo impostos e não criando mais um imposto. O grande problema da CPMF é que ela veio como um engodo. Ela veio para financiar a saúde, depois entrou no Caixa Único, era para ser provisório, virou quase definitivo, quase que foi um imposto que veio para enganar, né? Quando na verdade nós temos que ter uma concepção de um tributo moderno, que seja feito sobre transações, principalmente neste mundo louco, né, da tecnologia. Agora, esse social também, em princípio, deveria facilitar e o governo já quer começar tudo do zero porque viu que complica bastante, né? Não, ele veio como e-fiscal. Fizeram o e-social, mas na verdade era o delírio da fiscalização em termos de controle dos dados. E agora está sofrendo um choque de simplificação para que ele possa cumprir o seu papel, dar os dados, mas não azucrinar a vida de quem gera emprego. Agora, para chegar ao padrão internacional de simplificação de ambiente de negócio, está longe ainda, né? Denise, esse é um exercício que nós vamos ter que enfrentar com a própria abertura da economia. Se você quer abrir a economia para concorrer, não dá para você concorrer carregando 1.000 quilos nas costas e o concorrente 100. Nós carregamos uma carga burocrática da regulamentação, da fúria regulamentatória do Estado brasileiro. Portanto, isto vai aparecer com muita evidência daqui para frente, na hora que nós vamos ter acordo com a Europa, vamos ter acordo com os Estados Unidos, esses acordos de livre mercado, nós temos que estar enxutinho e levezinho para correr. Gordo não dá, não. Não dá para ficar com o protecionismo que acaba escondendo ineficiência, né? Que atrapalha demais. Né? Agora, você tem que dar um tempo para não matar a turma também, porque você vai fazer correr sem preparo físico, dá infarte. Então, prepara, né? Nós temos que ter um processo preparatório para que a gente possa ter essa competição em nível de igualdade, sim, porque nós temos capacidade. Tem que melhorar, inclusive, de qualificação profissional, que essa questão do emprego também esbarra nessa incapacidade de se adequar à modernidade da economia. Né? Aí a gente pergunta, que tipo de cargos que nós temos que nos preparar? Essa é a grande revolução. Muitas profissões vão desaparecer daqui para frente e novas
aparecerão. E nós temos que hoje qualificar uma nova geração exatamente para esse novo desafio. Que pode não necessariamente ser curso superior, né? Eu acho que é muito mais no nível de ensino técnico. Nós temos que investir muito no ensino técnico, da tecnificação, do uso da tecnologia, né? Porque a gente deu muita ênfase ao processo universitário, que é importante, você não tem a menor dúvida. Mas eu acho que está faltando gente no meio campo. Inclusive porque as empresas também têm que aderir a todos os métodos tecnológicos, os avanços de produtividade, não é? E isso impressiona, porque a velocidade com que isso está acontecendo, as pessoas ainda não se aperceberam. Grande parte do desemprego que aí está, ele já é um desemprego estrutural. Perfeito. Conversamos aqui com Guilherme Afife Domingos, que é assessor especial do Ministério da Economia e ex-presidente do SEBRAE. Doutor Afife, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Laerte, Luciana.